Boa tarde, pessoal. Tá começando o nosso podcast Pode Ser para Sempre. E hoje nós estamos com uma história que eu tô assim, com o meu coração transbordando aqui. E nós vamos falar disso. Nós vamos falar de coração, de amor, de doação. Então hoje eu tô recebendo aqui a Lavínia e a Michele, que aceitaram com muita prontidão o meu convite para estarem conosco aqui, contando para nós um pouco da história delas. Sejam bem-vindas. Obrigada. Michele, conta para nós um pouquinho. Como que vocês descobriram a cardiopatia da Lavínia? Na gestação não foi descoberto nada, mesmo com muitos ultrassons que eu fazia. Mas quando ela nasceu, nasceu bem também, e a gente levava ela ao pediatra e ele dizia assim: eu escuto algo diferente, pode ser um sopro, mas que até os 6 meses é normal. Então nós vamos esperar até 6 meses, se eu continuar ouvindo o que eu estou ouvindo, eu te caminho para o cardiologista. Não deu outra. Deu 6 meses, ele encaminhou para o cardiologista, eu levei ela no cardiologista, fez um ecodoppler, foi até em Divinópolis. E ele disse assim, já saiu diagnosticada, miocardiopatia hipertrófica do ventrículo esquerdo. E que o músculo do coração dela do lado esquerdo era muito grosso, era muito hipertrófico. Mas que precisava fazer só acompanhamento. Primeira filha, né, não satisfeita, levei milhares de médicos, né? Levei em BH, levei em São Paulo. E todos falavam já para mim que era muito, muito grosso o coração dela. E como era um bebezinho que nasceu com o coração tão grosso, um dia na vida ela poderia precisar de um transplante. E o seu coração ao ouvir isso? E nessa época eu fiquei apavorada, né? Eu pensava assim, vai morrer, né? E aí ela começou a usar medicação, né? Porque quem tem um músculo do coração muito grosso, muito hipertrófico, pode desencadear arritmia, né? Taquicardia, o coração começar a Uhum. acelerar. Mas aí ela foi vivendo bem. Aos 3 anos de idade, ela subiu, pediu para ir no pula-pula. Ela subiu no pula-pula, deu 2 pulinhos, começou a pular e já pediu para descer. No que meu esposo pegou ela desmaiou no ombro dele. Isso lá em Medeiros, no interior, onde que a gente morava. E lá não tem hospital. Então, estava tendo uma festa da igreja na praça, e a gente correu com ela no braço pro postinho de saúde que tem lá. Chegando lá, ela vomitou, acordou e ficou como se nada tivesse acontecido. Ficamos com medo, né? E levamos ela para Belo Horizonte. Aí lá deixaram ela internada 30 dias, sem nem tomar um soro, porque ela estava ótima. Só para decidir o que fariam com ela, já que a cidade que a gente morava não tinha nenhuma assistência, né? Uhum. Aí decidiram que ela ia colocar o marca-passo. Ela fez uma cirurgia com 3 anos e meio para colocar o marca-passo. A função dele era desfibrilador. Se ela tivesse uma taquicardia, se o coração acelerasse, ele emitia um choquezinho e ela não falecia, né? Voltava o coração a bater normal. Só que ele nunca, até 10 anos de idade, ele nunca precisou ser acionado. Ela nunca teve parada cardíaca, né? Até os 10 anos. Mas ao longo até 10 anos de idade, ela sempre desmaiava. Se estava um dia muito quente e ela andava mesmo num lugar que era reto, ela sentia mal e desmaiava. Se estava muito calor, se ela não conseguia subir na escada do parquinho, do escorrega, a gente tinha que colocar ela lá em cima. Então a infância dela foi bem limitada. Era Uhum. sempre sentadinha, brincando sentada, não andava de bicicleta, não corria na praça, não ia brincar na casa das amiguinhas. Era sempre a mãe de olho ou na casa das avós com uma lista de recomendações. E quem que era a Michele antes da Lavínia e a Michele depois da Lavínia? Porque então a sua rotina já teve que ser alterada logo após o nascimento da Lavínia. Sim, a Michelle, antes da Lavínia, era uma sonhadora que queria ter 4 meninas, né? Queria ter 4 filhas. Aí, assim que nasceu a Lavínia, eu já vi que não era tão fácil, né? Ter 4 crianças e cuidar de uma criancinha especial. Então, fiquei só com 2, né? Muda muito, né? Uma mãe de uma criança especial e antes ser só casada e não ter nenhum filho, né? Sim. Então a gente gostava sempre muito de passear, era muito hiper vaidosa, dava valor a muitas coisas que hoje a gente vê tanto que é supérfluo, né? E as nossas viagens com a Lavínia sempre eram hiper programadas. A gente tinha que ficar num hotel próximo à praia, ou sempre
que o pai dela tinha que estar junto para ele carregar ela no ombro. Ela cansava de sair do mar até na sombrinha. Então, a Lavínia sempre foi no colo, Uhum. ou de carro. E ela foi se adaptando. Claro que a gente sabe que ela sofria, né, lá no fundinho, que ela queria estar com as outras Sim. crianças, mas ela nunca reclamava. Ela nunca dava birra ou nunca chorava falando assim, eu quero fazer isso. Por que eu não posso? Ela nunca questionou isso. Eu sempre colocava, quando ela fez essa cirurgia, né, que ficou com a primeira cicatriz, eu colocava ela na frente do espelho, tirava a roupinha dela e falava, olha, tanto que você é linda, tanto que a sua cicatriz é linda. Sua cicatriz mostra tanto que você é forte. Ela, 3 aninhos, né, falava, É. nossa, é linda mesmo, a cicatriz é linda. Eu já falava com ela, você não pode correr, pular, fazer o que as outras crianças podem, mas você pode fazer coisas tão interessantes quanto, e ir colocando outras coisas para ela fazer. Muito bacana. E a sua percepção de criança, Lavínia, como que era isso? Ver as outras crianças brincando e você às vezes não conseguia acompanhar aquela brincadeira. Como que era para você? Quando eu era pequenininha, a minha mãe, eu perguntava se eu podia ir no parquinho, ela falava que não, que eu tinha que fazer, que eu podia brincar de outras coisas mais legais. Aí ela sempre me dava algum joguinho pra ver, ou ela me colocava lá em cima do parquinho pra me escorregar. E aquilo era tranquilo. E aí tá a Lavínia pequenininha, vem a Paola. Sim, Paola Furacão. A diferença de 2 anos e 2 anos e meio, mais ou menos. Então, a Lavínia sempre foi muito calminha. aham. Mas hoje, após o transplante, eu vejo que ela era calminha, porque ela não tinha saúde para ser diferente. Ela sempre foi a paz, né? Aí hoje é o furacão também, né? Com a graça de Deus. Então, a Paola veio o furacão, né? Nossa, a Paola chorou até 2 anos de idade, né? Sem ter nenhuma doença, né? Uma criança que chorou muito, né? Que dava muito trabalho e sempre querendo correr, e a Lavínia querendo correr atrás. Sempre podia fazer tudo e a Lavínia não podia fazer. Ao mesmo tempo que eu tentava cercar, né? Porque a Paola, entre aspas, né? Não tem a culpa da irmã ter uma cardiopatia. Isso, Então, eu não podia privar a Paola de ter a infância dela, porque a Lavínia não podia. Então, era um pouco complicado. conciliar isso. Isso. E aí, Michele, você contou que até os 10 anos foi tranquilo, só com marca-passo. É, tranquilo assim, né? Desmaiava sempre, né? Umas 3 vezes por ano ela desmaiava. Então, aí a gente já foi, entre aspas, acostumando com isso, né? Ela desmaiava, a gente deitava ela no chão, ela sempre vomitava, a gente colocava as pernas dela para cima e ela ia voltando. Aí foi em 2022, ela estava na casa da minha mãe, Aham. né, à noite, assistindo TV, pediu para me chamar, meu pai ligou e disse, ela tá nervosa, vem aqui. Nem imaginei que ela tinha passado mal. Cheguei lá, ela desacordada, com a boca preta. Falei, morreu, né? Aí eu fiz Nossa. massagem nela e soprava na boca dela, ela não voltava. Aí a gente chamou a ambulância, né, pra tirar ela da cidade. E quando chegou na cidade mais próxima, né, que era Bambuí, ela já estava. Ela gritava tanto como se ela fosse um bebê. Ela falava gugu, dadá, e falava tudo com voz de bebê. E ela não enxergava direito, porque ela olhava pra gente e chamava a gente, Aham. falava que não estava vendo a gente e estava descontrolada. E o médico falava, cruzou as pernas, um pediatra de lá olhou para mim e falou assim: não sei o que ela tem. Se você quiser levar ela para frente. Aí deram uma injeção de diazepam nela, conseguimos uma UTI imóvel e fomos 5 horas de ambulância para Belo Horizonte. E depois desse fato, ela conta que naquele momento parece que ela estava nascendo, que ela via um tanto de sangue e que ela não me via, ela só escutava minha voz e via um pouco o pai dela. Por isso que ela ficava conversando igual um bebê. Conta pra nós, Lavínia, como que foi? Eu não lembro muito, eu só lembro que eu não tava enxergando muito direito, eu comecei a gritar o Dadá e eu pensei que como se eu tivesse nascido de novo, que eu tava nascendo, eu tava vendo tantão de sangue e eu não conseguia ver a minha mãe, eu conseguia ver só algumas coisas embaçadas. E via o papai, você reconhecia que era o pai? Eu reconheci que era ele. Interessante, né? Muito. Muito interessante. E aí, dessa vez, Michele, aí vocês foram para Belo Horizonte e lá aprofundaram nos exames. E fomos para Belo Horizonte sem ter vaga, né?
A gente sempre fez o que precisava ser feito. Colocamos na ambulância e levamos. E foram 5 horas de ambulância. Aí nessa ambulância ela teve, acho que 3 paradas cardíacas. Nossa. Aí o monitor zerava, lembro como se fosse ontem. O monitor zerava, eu pensava assim, "Ai". Aí ligava, mandei mensagem para minha amiga, falei, acende uma vela pra essa santinha aí, que a gente fazia parte do grupo de oração. Aham. Acende uma vela para essa santinha e me manda a foto. Eu pegava o celular com a foto, colocava para trás, falava, Jesus, seja feita sua vontade, porque ela não merece sofrer, tão boazinha, né? Uma princesa. O monitor voltava a subir. Nesse dia, eu tive dentro de mim que a Lavínia não ia morrer mais, não. Então, quando você mostrava a foto Voltava a bater. e colocava nas mãos de Jesus, o monitor voltava a bater. E ela chegou estável em Belo Horizonte e ficamos lá uns 15 dias internada. Ela sempre melhorava as internações dela. Estabilizava, né? Trocava medicação e ela ficava boazinha. Aí dessa vez, nós já ficamos lá de mudança. Eu nunca voltei para buscar minha mudança. Eles levavam minhas coisas, sabe? Levavam minhas coisas para BH e a gente ficou morando lá. Moramos lá 7 meses. Tava tudo bem. Aí ela teve na escola, teve uma parada cardíaca no corredor da escola. Ela não se lembra o que ela sentiu, né? A professora fala que ela pediu para ir ao banheiro, mas ela não chegou a ir ao banheiro. Meu marido conta que estava no horário dele buscá-la. Aí quando ele subiu a escada, ele escutou alguma coisa caindo no chão. Ele falou que sem ver, sabia que era ela que estava caindo. Na hora que ele acabou de subir a escada, ela no chão. Ela no chão. A gente morava do lado, ele me ligou. Eu cheguei lá, né? Já tinha todo mundo tentando reanimar ela, mas ela não acordava. Aí eu fiquei um pouquinho longe, não tentei ajudar, porque já tinha muita gente. Ergui as mãos e comecei a fazer uma oração. Falei, Jesus, o Senhor não levou ela aquele dia. Eu sei que não é a hora dela. Então que seja feita a sua vontade. Ela não acordava. Aí nisso chegou 2 SAMU, porque de tanta gente que ligava pro SAMU, chegou 2 SAMU. Levaram ela. E dessa vez foi a vez que ela ficou mais grave. Em novembro de 2022. Ela começou a convulsionar, de tanta falta de oxigênio no cérebro. Aí chegou no Mater Dei em Belo Horizonte, fizeram uma tomografia nela, não tinha nenhuma coisa no cérebro, né? E ela demorou um pouco a acordar, ficou entubada um dia. E no outro dia, quando ela acordou, ela sentou de manhã na cama e falou assim, quero vomitar. Já gritei, vai parar de novo. Foi dito e feito. Quando vomitou, teve outra Quando parada. ela falou que queria vomitar, eu já sabia que ela ia ter outra parada. Ela já caiu deitada e teve outra. Aí o médico estava no quarto, sabe? Porque é sintoma? Eu acho que quando diminui o fluxo de sangue, Aham. né, no cérebro, no coração, e diminui o fluxo de sangue em tudo, né? Então, há um Vem essa enrijecimento. sensação de Há um enjoo. enrijecimento, né, do estômago, intestino, né? E ela teve outra. Aí, dessa vez, em Belo Horizonte, que ela ficou mais grave, ela não ficou conhecendo muitas pessoas. Ela conhecia eu e o pai. Por foto, ela não se lembrava da irmã, não se lembrava dos avós. Passou uns dias, ela começou a receber umas visitas. E depois passou um tempo, ela não lembra que essas visitas foram lá. Ela ficou com perda de memória recente. E passou 3 dias, a neurologista voltou lá, olhou para ela e falou assim, essa que é a Lavínia? Eu falei, por quê? Por mim, ela não ia andar, ela não ia falar e ela não ia enxergar, da maneira que ela chegou aqui há 3 dias atrás. Eu tive mais certeza ainda. Falei, é abençoada, onde que Deus quer levar a gente? E como é, né? E nas suas falas, Michele, a gente vê que tem uma calmaria o tempo todo, né? Eu acho que eu fui preparada pela vida, né? Eu tive esses 10 anos para eu ser preparada. Eu fui muito preparada para chegar a esse momento, sabe? Porque na escola, né, você conta assim, na maior naturalidade, tava Sim. todo mundo Sim. e eu fiquei de longe e só impus as Sim. mãos e fui fazer uma oração. Se fosse outra mãe, tava Louca. gritando, A descabelando. professora dela, depois que eu estava em São Paulo, já mandou mensagem falando, como que você consegue fazer aquilo? Eu falei, Deus, né, o Espírito Santo. Aí falaram que o coraçãozinho tá muito fraco, a gente tá querendo já colocar ela na fila do transplante. Então, o transplante para mim ainda era nossa, não quero.
Era um tabu Era ainda. muito tabu, né? Porque as coisas que a gente via falar sobre o transplante, que era uma troca de doença, né? E que poderiam não sobreviver. A gente só via o lado ruim do Uhum. transplante, né? E ela pesava 20 e poucos quilos na época. E Belo Horizonte não era uma referência para transplante infantil. Então a gente levou ela para São Paulo, onde que ela ia uma vez por ano já fazer controle com o cardiopediatra dela lá no Albert Einstein, que é o Dr. Gustavo Foronda, que é nosso anjinho, né? A gente ama, né, lá. Ficamos mais 15 dias internadas lá na UTI. Melhorou. Mudou a medicação e ela melhorou. Aí fomos de mudança para São Paulo. Eu nem voltei lá, né? De BH para minha cidade, aí já levaram a mudança de BH para São Paulo. Você nem veio buscar. Não tinha jeito, né? Então, aí foi para a escola. Falei, São Paulo, mineiro em São Paulo, pensa. Vou sair na rua, né? Vou ser assaltada, vão me É. matar. Não deixava ela na escola sozinha. Fui, expliquei a situação, né? A gravidade que era. Falei que eu realmente tinha medo dela passar mal lá e que eu sabia que se ela precisasse de um socorro, para onde que eles iam levar ela. Então, eu preferia estar junto. Uhum. Eu ficava sentada lá na recepção, de meio-dia a 5h30. Todos os dias. Sim, foi 3 meses. E ela passou mal de novo. Aí tinha dia que ela sentia. Aí colocaram a sala dela no andar de baixo, porque ela não podia subir escada. Aí mesmo assim, no lugar reto, quando ela ia fazer xixi, ela sentia taquicardia, ela sentia cansada. Aí a gente ia pro pronto-socorro, fazia o exame. Não, não é nada. Tá. Aí passou 3 meses em São Paulo. Ela já tinha uma semana que ela tinha ido no cardiopediatra, o exame tinha dado melhor, a gente comemorou e tudo. E tudo pra gente é comemoração. Tá certo. Aí um dia, ela estava ótima, 5h25 da manhã, ela dormia na cama com a irmã, o apartamento que a gente alugou lá tinha 4 cômodos. Ela chamou a irmã, chamou minha mãe que eu tô passando mal. A hora que a gente levantou, chegou lá, ela sentou e caiu para trás. Aí eu tentei ser a calmaria, né? Mesmo no caos. Todo mundo de pijama, foi todo mundo de pijama mesmo. Falei pra Paola, Paola, preciso da sua ajuda. Eu preciso que você chame o elevador e segure a porta do elevador. Enquanto meu marido trocava de Uhum. roupa, eu fui de pijama mesmo, e ele pegou ela no colo, né? Que eu não conseguia carregar, porque é grandinha. Ele jogou ela no meu colo atrás no carro e a gente foi de carro mesmo. Foi 5 minutinhos. Chegando lá, ela não acordava. Chegando lá, eu já liguei pro Dr. Gustavo Foronda, falei, quando eu ligo para ele, ele já Ele sabe que é já BO. Ele, oi. Falei, tá parada aqui no pronto-socorro. Ele falou, tô chegando. Chegou lá em 10 minutos. Aí ele entubou ela e ela ficou entubada um dia. Depois que passou tudo isso, né? Outro dia a gente passou próximo a esse lugar do pronto-socorro. Ela olhou e teve uma lembrança do lugar. Eu vou deixar para ela contar. Conta pra nós, Lavínia, como que foi essa lembrança? E tava quase amanhecendo, aí eu como se eu estivesse lá no alto, como se eu estivesse voando, vendo o meu carro lá de baixo, lá embaixo no pronto-socorro, chegando e meu pai me levando no colo. Então você teve essa visão. E aí, você lembra se isso te trouxe uma calma? Você consegue me contar? Qual o sentimento que você teve de pensar isso? Não sei muito. Mas é uma visão muito. Sim, ela estava desacordada. A gente que tem uma fé, né, Sim, grande, a gente vê que é uma visão. sim. Lavínia, você é muito querida por Deus, Muito. muito. Deus tem um propósito muito grande na sua vida, Sim. né. E aí, Michele, nisso tudo vocês tiveram que se readaptar integralmente, né. E aí o Sim, marido, eu imagino que trabalhava em Medeiros, sim, eu também, né? de Medeiros vem para Belo BH, Horizonte, Belo Horizonte vai para São Paulo. sim. Tanto que o doutor Gustavo Foronda falava assim, antes, né? Vocês vão morar aqui? Pode ficar lá em BH, né? Porque eu sei que tanto que é difícil, né? Mudar a vida da família toda para estar aqui. Não, quero saber. Vou morar aqui, pertinho de você. Falei, você vai para Minas? Ele não tem jeito, falei, então a gente também não vai. A gente sempre teve muita confiança nele, sabe? Uhum. Foi onde que tudo deu certo. Aí ela ficou um dia entubada, aí ele estubou ela e brincou com ela. Ó, Lavínia, o que aconteceu?
Ela falou assim com ele, não sei, você que é médico. Eu olhava os exames dela, tudo bom. O coração dela estava tendo parada sem os exames estar ruins. Ele parava quando ele queria. Ela era uma caixinha de surpresa. Eu falo que ela era uma bombinha relógio. Não dava alteração nos exames, ela Não, simplesmente parava. o coração dela, ele tinha uma fração de ejeção que já era menor por causa da cardiopatia dela, né? Uhum. Mas os exames dela não mostravam que ela estava com taquicardia, alguma outra coisa que vinha a te contar que ela poderia ter uma parada. Não, ela estava sentada e dava. Aí ele falava, quem que acorda para contar que vai ter uma parada cardíaca? Eu falava, a Lavínia. Eu falava, doutora, a Lavínia é muito abençoada, ela vai te mostrar muita coisa ainda. Ela é abençoada. Aí ele falou, ó, transplante. E a média de espera é 6 meses. Eu falei, o que eu vou fazer com essa menina dentro desse quarto de UTI? 6 meses lá no ICE a gente pode ficar, sabe? A UTI lá é separada. E aí, Como os se 6 fosse um meses foi na quarto. UTI mesmo, não é em quarto, não. Não, mas a diferença do quarto do Einstein para a UTI é só a quantidade de monitores e aparelhagem que tem. Aham. O quarto é o mesmo, sabe? Mas ele falou que a estatística era 6 meses. Eu falei, nossa, 6 meses é muito, né? Aí eu falei, Lavínia, vamos gravar uns vídeos pra gente pôr na internet? Que ela sempre gostou, sempre falou muito, né? Sempre foi faladeira. Ela falou, vamos. Aí a ideia que eu tive foi fazer vídeos e colocar na internet de coisas que eu tinha curiosidade. Que a gente que é mãe de cardiopata ou mãe de alguma criança especial, a gente quer saber o dia a dia da pessoa, daquilo que ela está passando. Aham. Eu filmava o hospital, eu filmava o quarto, mostrava o dia a dia dela, mostrava ela comendo, ela tomando remédio. Tal. Aí, como é criança, acho que sensibilizou mais as pessoas, né? Aí todo mundo começou a abraçar a causa. Então, o projeto de vocês começou nessa época, já dentro do hospital. É um projeto recente. Na verdade, quando ela tinha 5 anos, a gente mandou teve um programa lá no Jornal Nacional, O Brasil que eu quero. Uhum. Aí a gente gravou sobre doação de órgãos, o dela até passou. Ela tinha 5 anos, a gente morava lá em Medeiros ainda. E uma vez por ano, toda vez que tinha sobre dia 12 de junho, que é o dia da conscientização da cardiopatia congênita, a gente gravava um vídeo e colocava na internet falando sobre a cardiopatia e sobre a doação de órgãos. Uhum. Só que meu Instagram tinha 2.000 pessoas, né? Não E era até então, conhecido. vocês falavam né, assim, da doação de órgãos, mas era algo Algo bem longe. que para Lavínia não seria usual. Não. Eu já tinha essa consciência para os outros, para Sim. minha filha, não. Sim, eu acompanhava muitas outras mães, né? A gente fazia corrente de oração para outras mães que estavam lá em São Paulo, na UTI, com crianças. Tem uma até que chama Lavínia, que é de Ubatuba, na época, tinha 9 aninhos. Hoje está uma moça linda, transplantada. Só que, né, como você falou, era bem longe. Era longe. Não era a nossa realidade. Era algo que você estava fazendo pensando no próximo. E nunca Sim. que vocês passariam por isso. Aí os Instagrams começaram a postar. Aí quando o Instagram posta, né, Aham. tem mais seguidor, aí os outros todos vai seguindo. Isso. Aí começaram a postar. Aí saiu no mais conhecido, saiu no G1, aí saiu no Encontro, saiu na Band, saiu no SBT, saiu na Globo. Aí foram lá fazer uma reportagem com ela pro Jornal Nacional. Lavínia, mas você tá chique demais, Lavínia. Tá lá. E ela amando, né? Aí, através disso, começou a surgir parcerias do Instagram, né? O Instagram dela ficou com muito Aham. seguidor. Aí ela fez uma semana de fotos para Pampilha, que ela amou. Nossa. Vai lançar agora no meio do ano. Ela Então nem lançou essa campanha ainda. Não, e ela ganhou várias viagens que ela fez depois do transplante. Porque eu fiz um mural de sonhos, né, para ela, que era o sonho dela, para ela ficar animada, né? Porque ela tinha que ter força para fazer a fisioterapia, para sair Isso. de lá. Fiz o mural dos sonhos, aí era correr na praia em Maragogi, era andar de patins, era não sei o quê, era andar de bicicleta, e foi tudo sendo realizado. Que bacana. E o seu marido trabalha com o quê, Michele, que ele conseguiu fazer essa... Ele trabalhava na fazenda do meu pai, lá em Medeiros. Aí depois ele continuou, quando a gente foi para BH, ele continuou lá e vinha final de semana. Aí mudou para São Paulo, não tem jeito, né? Ele agora trabalha com transporte queijo canaça. Ele busca em Medeiros toda semana e vende em São Paulo. Eu falo que eu era dentista, né? Porque tem 2 anos que eu não trabalho. Eu tinha uma clínica em Medeiros, tinha um colega que atendia lá. Uhum. Há pouco tempo resolvi vender tudo e fechar.
Então, pôs um fim. Coloquei um fim. E se você perguntar se é a minha vontade de retornar para odontologia, no momento acho que não. E o que que você pensa daqui pra frente? Porque agora a Lavínia tá bem, né? Ainda faz alguns acompanhamentos, Faz né? Eu vejo. mensal. E hoje ainda tem a necessidade dela estar lá dentro? De passar alguns dias no hospital? Só se ela pegar algum vírus, né? Ah, tá. Outro dia ela ficou internada, deve ter uns 15 dias. Não tinha sintoma nenhum, mas o exame deu positivo CMV, que é o citomegalovírus. Ele pode dar dor de garganta, pode dar febre, pode dar várias coisas. Mas ela, abençoada, né, não teve nada. Bênção. Aí ela teve que ficar internada 5 dias para tomar medicação venosa. Então a Michelle já tá pronta para Michelle já tá pronta para tudo, né, Lala? pronta para ação. E o que que a Michelle vai virar? Empresária da Lavínia? Porque essa Lavínia, né? Podia, né? Eu falo, Jesus, manda, tô preparada. Uhum. O que que você Tô pensa? falando para Jesus, né? Manda que eu tô preparada. Estou aberta, né, Lala, 2024. Vai ser um ano abençoado, se Deus quiser. Ai, já tá sendo, né? Conta para ela como que foi sua espera. O coração, na verdade, ela não ficou internada 6 meses, né? Por causa dessa campanha que a gente fez, o doutor fala assim, nossa, nunca teve tanto transplante nessa época. Aí depois ela saiu e veio o Faustão. Aí teve mais ainda, né? Porque com o Faustão, Foi. a doação de órgãos atingiu o Brasil inteiro, né? O Não, assunto, né? e foi tempo recorde, né? Sim. O da Lavínia chegou em 42 dias. O dele eu não me recordo quanto tempo. De 6 meses reduziu para apenas 42 Foi. dias? Chegou em 42 dias. Foi muito rápido. Muito rápido. Ó, eu tive um tio que precisava de um transplante de rins e ele É faleceu mais difícil. sem Sem fazer. receber. E ficou assim uns 3 anos Na na fila. fila e não teve a graça de receber. E é o mais complicado de receber. Muita gente na fila. E eu já Na imaginava lista, que né? o de coração era mais, assim, mais demorado, Uhum. em questão de demora. Foi muito rápido, Lavínia, né? E como que foi receber a notícia? Porque eu lembro que o do meu tio, eles ligavam, chegou a ligar uma vez para ele e falou assim: nós achamos que tem uma pessoa que pode ser É. compatível com você. Então nós precisamos que você faça alguns exames, mas tem outras pessoas também fazendo e vai receber aquele que for mais compatível. Nem na época não foi ele. Do coração acontece a mesma coisa? Como que é? Como ela estava internada, todo jeito ele ligava no meu celular, né? Eu tinha ido para casa esse dia para dormir com a Paola. Tinha um mês que eu não dormia com a Paola em casa. Esse dia eu fui. Ele me liga, fala, ela internada. Ele vai me ligar para quê? Porque chegou o coração. Eu sabia na hora quando o telefone tocou. Ele, oi. Aí eu falei, chegou, né? Ele falou, calma, é um provável doador, mas é um coração muito bom. Pessoa saudável, né? Não tem nenhuma comorbidade, não tem nada, um coração muito bom. E a Lavínia já estava na primeira da fila, porque desde quando ela foi internada, ela ficou na prioridade. Não a Uhum. primeira, mas em Aham. prioridade por causa dos remédios que ela precisava tomar na veia para o coração funcionar. E Aí, aí aí veio essa fizeram vários notícia. exames nela, ela percebeu, né, que ela percebe tudo, que tinha algo errado, fazendo exame à noite. Aí já falou que queria a mãe, eu tive que voltar para o hospital. Ela ficou ansiosa, né? Aí no outro dia, quando falou, mas para você saber mesmo se vai ser ela mesma, é 10 minutos antes de descer, tá? Porque eles têm que checar tudo, né? Faz todos os exames, aí manda uma equipe, da, manda médicos da equipe cirúrgica lá para a cidade, né? Que a pessoa que faleceu tá, para Fazer retirada. fazer a retirada e olhar a olho nu se tá tudo ok. Aí que fala, não, tô levando, né? Aí que fala, pode descer a Lavínia. É nessa hora que a gente fica E aí sabendo. nós temos um vídeo desse momento. Coloca aí para nós, João, do vídeo da Lavínia saindo do quarto para receber o coração tão aguardado. E esse aqui é o vídeo da Lavínia saindo do quarto. Michele ungindo Lavínia. É um coraçãozinho que estava em branco, né? E simboliza a chegada do coração dela quando ela coloriu ele. A gente até colocou num quadrinho e mandou para a família doador. A
Ela nem aí, indo pro centro cirúrgico, gente. Tava doida pra operar. Super tranquila, Lavínia, nesse momento? Sim. Tava? Tava super tranquilo. E tava muito feliz também, né? Porque era a minha nova chance de E foi o viver. transporte, Gente, eu ó. chorei na hora que eu vi isso aí. Ai, muita emoção. Minha do coração chegando. E você, nesse momento, Michele, qual que era o seu pensamento? A gente tem uma mistura de sentimentos. As pessoas me perguntam assim, você não tinha medo dela morrer na cirurgia? Uhum. Nunca. Não tinha? Nunca. Nunca. Se Deus deixou ela chegar até aquele dia lá, ela não ia morrer, não. Claro que ela não ia morrer. Ela teve tantas chances de morrer, ia morrer ali. É. Por que não manda esse coração para outro, então, né? Ia morrer nunca. Na verdade, quando terminou a cirurgia, ela voltou pro quarto, eu conseguia só chorar de pensar na mãe do doador. O que tinha perdido. Porque como a Lavínia ficou conhecida ali na internet, Uhum. se você digitasse lá no Google transplante de coração em São Paulo, aparecia o nome dela. Então, a família do doador, nós e eles não sabemos de quem vem e para quem vai. Eles sabiam para onde que vai, mas não que era para ela, né? Mas aí juntaram as histórias, né? É isso que As eu ia te pessoas da perguntar. internet juntaram as histórias, porque na verdade nem pode conhecer, porque a equipe cirúrgica, a equipe do transplante, não pode contar de quem veio e para quem vai. Então, realmente é sigilo. É sigiloso, sim. Porque quando eu vi o encontro de vocês, me veio essa Aham. percepção. Falei, ai, gente, mas É pra mim era sigiloso. sigiloso. Mas só foi descoberto por causa da internet. Como diz um seguidor da Lavínia, por causa dos curiosos. Mas não é uma curiosidade na maldade, é uma curiosidade Sim. de saber quem que fez esse gesto de amor, né? Então, eles sabiam que veio para São Paulo. Então, se você digitasse lá, transplante de coração São Paulo, e como eu postava tudo, né? Eu postava que horas que o coração chegou, eu postava que dia que ela transplantou, e num dia à noite, eu postei foto das pessoas que fizeram a retirada do órgão. Então, a família tinha certeza que era ela, porque eles viram presencialmente quem retirou, né? Eles tiveram esse encontro quando estava saindo, né? O órgão para vir. Então, eles tinham certeza. Até que um dia nos encontramos. Passou um tempo, né? E quem fez o contato com Nós nos quem? encontramos pela internet. Várias pessoas, tanto do nosso lado quanto do lado deles, estavam tentando nos conectar. Até que um dia deu certo. A gente tinha uma viagem que a Lavínia ganhou para o Beto Carreiro, e a cidade deles é próxima lá. E aí a gente conheceu num hotel que a gente estava. Eles são pessoas, assim, fantásticas, E aí nós temos boníssimas. esse vídeo também, do momento do encontro. E é muito emocionante. Tem ele chegando, João, com a flor. É aquele que você... Esse. A gente fez uma blusa que está escrito nela um anjo chamado João Pedro. Embaixo do órgão Salve Vidas. E aí chega a família do João Pedro. Eles são pessoas assim que eu gostaria que todo mundo conhecesse eles. Eles são pessoas muito abençoadas. Eles falam perguntam, né? Porque o filho deles era uma criança, né, de 11 anos, saudável, né, que sentiu uma dor de cabeça depois que chegou da escola, foi levado para o hospital, desmaiou dentro do carro, não acordou mais. Então, entre aspas, foi tirado deles de uma hora para outra, né? Não era uma criança que tinha alguma coisa que eles esperavam que fosse adoecer. Então, eles falam, como que vocês conseguiram dizer sim para doação de órgãos nesse momento? Porque é um momento de muita dor, né? Muita é uma dor. morte muito inesperada. E o pai fala, em todos os testemunhos que ele dá, que se fosse o nosso filho precisando, eu gostaria de receber também. Então, a gente faz para os outros aquilo que a gente gostaria de receber. Isso é muito lindo, né, gente? Muito A gente se lindo. colocar no lugar do Sim. outro. Porque a vida do João Pedro nunca voltaria para eles, Sim. né? Independente se o coração fosse para Lavínia ou fosse para outra criança, jamais seria deles novamente. Esse ursinho aí tem a batida do coração dele quando aperta a mãozinha. E é o som É o som do coração. do coração do João Do Pedro. João Pedro, que a gente gravou quando faz o exame. Nossa, que lindo. Muito emocionante. Coloca o outro para nós, João. Ela ouvindo. Ela ouvindo o coração.
A gente chorava e ria, chorava e ria. Eu vi um vídeo que ela deita a cabeça assim no... Não, ela coloca a mão e o pai deita a cabeça, Ah, né? é agora. É. A irmãzinha dele, gente, é um amor. A gente conversa com eles toda semana de vídeo. Mesmo? Aham. Então a conexão Sim, ficou. conexão. Sarinha é um amor. Esse é o É esse pai. momento aí, ele vem e encosta o ouvido dele na Lavínia. Ele pergunta pra ela se pode ouvir o coração dela. Ai, gente, que lindo. Oi, Lala. Aí a Jéssica falou, nossa, o beijo que ele deu na cabeça da Lavínia era o jeitinho que ele fazia com o João Pedro todos os dias. Então, do João Pedro, realmente foi uma morte muito repentina, Michele. Sim. Ele chegou da escola, brincou, ele fazia trabalhos manuais de madeira, artesanato, sabe? Era super habilidoso. Ele era super habilidoso, ele pregava na igreja com o pai dele, ele tocava bateria na igreja, ele brincou, jogou bola, não estava sentindo nada. E aí, do De nada, repente, ela conta que ele levou as duas mãos na cabeça e falou que estava doendo muito a cabeça dele. E o pai levou para o hospital. e aí ficou em coma, ficou alguns dias. Ficou, eu não me lembro quantos dias, não sei se foi uma semana, se foi um pouquinho menos. Hoje é dia 29, né? Isso. De janeiro, foi o dia, hoje faz 8 meses que ele faleceu. Então, hoje faz 8 meses. É, porque amanhã faz 8 meses que a Lavínia recebeu o coração, é um dia antes. E aí, um gesto lindo que eu achei, Michele, foi uma tatuagem que você fez em homenagem ao João Pedro. Você pode mostrar para Sim, nós? pra- O momento que vocês passaram, né? Desde o nascimento da Lavínia até agora, né? Até 7 meses, 8 meses que faz amanhã, né, Lavínia? Desse novo coração que tá batendo aí dentro de você. Foram momentos muito difíceis. Quem que você me fala que sustentou vocês por todo esse período? É, eu conheço mães de UTI que falam assim, ah, não precisa... as pessoas falam que não tem como passar pela UTI sem fé. Não tem, gente, a gente não passa pela UTI sem fé. Pessoas que não acreditam em Deus, passar pela UTI sem Deus é desespero total, é caos. Porque lá você tem que viver um dia de cada vez. Eu anotava no quadro a data e que dia que a gente estava. Se era, por exemplo, 20º dia, 21º. E todo dia que eu acordava, eu aprendi lá no grupo de oração, eu falava, Jesus, o que vamos fazer juntos hoje? Me sustenta até meia-noite desse dia. Vivia um dia de cada vez. Eu não ficava pensando, nossa, daqui 6 meses vai chegar? Nossa, e depois, como que vai ser fisioterapia, né? Porque sofreu na fisioterapia. Nossa, como que vai ser não sei o quê? Não pensava em nada depois. Fisioterapia, ela é uma fisioterapia dolorida nesse pós-cirúrgico, Lavínia? Conta para nós. Você achou que doeu fisioterapia? Achei que sim, porque aí eu tive que praticamente aprender a andar de novo, porque eu fiquei mais ou menos uns 15 dias na cama. E aí aí depois eu comecei a sentar na cama, aí depois eu comecei a andar da cama até a poltrona, ficar sentada um pouquinho. Foi um processo muito doloroso. Ela via fisioterapia, ela fingia que estava dormindo. Para não ter que fazer. E no local sentia dor, Lavínia? Não, eu nunca senti dor no local. Nunca Ela fala sentiu? que não. A gente acha que como que abre o peito vai doer, né? É, Ela sentia dor nos drenos. Quantos drenos que você usou? 4 Eu ou 5? usei 5 drenos. 5 drenos. E uma semana depois da cirurgia dela, na retirada do último, como o coração dela era muito grosso, o espaço era muito grande. Aham. Então, quando chegou o coração novo, que era perfeito, então fica um espaço, né? Até aquele espaço ser preenchido é muito sangue. Então, na retirada do último dreno, ela teve uma intercorrência. Eu não sei falar o nome correto que ela teve, só sei que arrebentou uma artériazinha, lesou uma artériazinha, então sangrou tudo por dentro. E ela falando, não tô respirando, não tô respirando. Aí eles olhavam no monitor, estava tudo ok. Aí chegou o cirurgião, chamou, e Uhum. tudo por Deus. Em São Paulo, quem que chega rápido? Ninguém. Então o cirurgião estava por ali perto do hospital. O outro cirurgião também estava, o anestesista estava próximo. Tava todo mundo
Todo mundo chegou em 15 minutos no hospital. Ela vai ter que levar para o bloco de novo. Aí levaram ela para o bloco de novo, teve que reabrir para lavar de novo, sugar o que precisava para ver como que estava. Aí voltou tudo pro zero, né? A recuperação. Então, depois da cirurgia, teve que Teve voltar uma pro bloco e mexer intercorrência. novamente. Teve. O doutor fala que foi a primeira vez que ele me viu desesperada. Nesse dia, Nesse dia, eu fiquei desesperada. Porque ela não respirava, né? Ela falava, não tô respirando. Ela agarrava num braço do médico, do cirurgião, e falava, eu tô morrendo, eu vou morrer. E gritava, sendo cena de filme esse dia. E eu não podia sair de perto, porque ela gritava que era minha mãe. Então, né? Eu ficava lá assistindo, né? e isso foi quantos dias pós a primeira cirurgia? Isso foi uma semana após o transplante. Uma semana após o transplante. Foi. Mas depois foi só alegria. Passou. Passou, né? Graças a Deus. E aí você comentando comigo, Michele, que vocês mantêm uma conexão muito grande, né, com a família do João Sim. Pedro. Conversam com eles Toda semana de vídeo. toda São semana. amor. Falo, gente, vem morar comigo, vamos morar todo mundo junto. Ela fala, vem pra cá. Fala, nossa vontade é aí mesmo, praia. Delícia, né? E Um como que é amor. hoje ela olhar para a Lavínia? Porque a Lavínia é um reflexo do João Pedro, que ela Pra vai ter ela, pro né? resto da vida dela. Acho que sim, né? Eu acho que ela sente muito, ela tem muito amor pela Lavínia, sabe? Eu acho que eles se sentem muito abençoados também de poder ter salvo não só a vida dela, como de outras pessoas também, que doou mais órgãos dele, né? Não sei te falar quantos. Mas eu acho que o coração tem um significado especial, né? Muito. Porque tem como você ouvir, né? O coração, ele ordena, né? Sim, Tem o sim, você faz o memodiário, mas sem o coração, né? Verdade. você trava. E vamos deixar uma mensagem, que era uma mensagem da Lavínia, incentivando as pessoas a doarem, né, Lavínia, os órgãos. Eu vi que vocês fazem campanhas também, que eu achei muito bacana, com outras pessoas que estão na fila, né, Michele? Sim. Como que é isso, Lavínia? Como que é chegar até essas pessoas, essas crianças que também estão na fila, aguardando o transplante? É muito importante você doar órgãos, porque existe mais de 55 mil pessoas na fila do transplante e eu conheço várias crianças que já morreram na fila esperando, porque as pessoas não fazem esse ato de amor, né? Por isso que é muito importante doar. Nesse processo de vocês viram perdas, Michele, então? Pessoas que não Sim, conseguiram resistir ao processo. sim. Eu tenho uma listinha, né? Lá na minha casa, e ia anotando o nome das pessoas que a gente ia conhecendo na internet pra gente, e colocava lá no meu altarzinho pra gente ir rezando pelas pessoas. Aham. Já risquei várias que faleceram, várias. Enquanto a Lavínia estava internada, eu conhecia, né, 3 crianças, uma mais nova que ela e 2 da idade dela que faleceram na lista de espera. Mas não me abalava. Você se De permanecia pensar, de firme. pensar, minha filha também não vai conseguir. Isso hora nenhuma passava. Não. Isso foi incrível, é o Espírito Santo mesmo. Me abalava de, sim, né? Eu sempre fui uma pessoa muito empática. Eu sinto muito a dor do outro, eu me comovo com a dor do outro. Tanto que eu tive que parar de seguir algumas pessoas na internet que estavam me fazendo mal, de ver aquele sofrimento todo com outras doenças e eu não poder fazer nada. Então, quando elas perdiam, né, eu sentia muito triste pela família, né, e pelas crianças que não tiveram essa oportunidade, claro. Mas não me abalava de pensar, nossa, ela morreu, a minha vai morrer também. Não pensava. Hora E isso é nenhuma. muito importante no processo, né, Sim, gente? tinha certeza que ia dar certo. Porque eu falo que grande parte do sucesso de qualquer processo na nossa vida é a gente acreditar que aquilo Sim. vai se É a concretizar. cabeça que comanda A tudo, né? cabeça comanda. E qual mensagem que você deixa, Michele, para quem está na fila aguardando? Qual mensagem que você deixa para as pessoas que estão nos vendo, né, sobre a importância da doação? Vocês que passaram, sentiram na pele, né, o quanto é importante. Eu penso que as pessoas que já tiveram contato com o assunto sobre a doação de órgãos, quando elas tiverem essa oportunidade, vai ser um momento terrível da vida delas, né? Porque para a pessoa ser doadora, por exemplo, de coração, né, da maioria dos órgãos, tem que ser morte cerebral. Então, ou vai ser por um AVC, ou vai ser por um acidente. Então, é uma coisa
que ninguém está esperando acontecer. Então, eu acho que quem nunca teve contato com esse assunto não consegue doar por causa da dor que está passando por aquele momento. Mas as pessoas que já tiveram contato com o assunto, conhecem a história da Lavínia, que veio tanto que a vida da Lavínia foi mudada pela doação de órgãos, né? As pessoas vão começar a abrir mais a mente e começar a falar mais sobre a morte, porque a morte é um tabu, né? Na minha casa mesmo, antigamente, eu falava, na minha carteira de profissional, quando eu formei há 20 e tantos anos atrás, dava para colocar, sou doador de órgãos. Eu não era nem casada, né? Então, não é todo mundo que pensa assim, que quer ser doador, né? Tem pessoas que pensam que está doente no hospital, que vai tirar a vida da pessoa para doar órgãos. Não tem nada disso. A morte cefálica ela tem que ser detectada por mais de 3 médicos, se não me engano. E mesmo ela sendo detectada, existe um período, né? Não sei se são Sim, 48 horas que tem um tem que período. aguardar para ver se vai Isso. corresponder de alguma É. maneira. É Então, é muito uma coisa muito sério. concreta. É uma coisa muito séria. Então, faleceu, né? Para que você vai enterrar, né, órgãos que pode salvar a vida de outras pessoas? E muitas mães que eu converso, né, que doou o órgão dos seus filhos, né, tanto na mesma situação do João Pedro, que foi o doador da Lavínia, disseram que como elas se sentem bem hoje de pensar que elas salvaram outras pessoas, mesmo elas não tendo filho delas. E a verdade é essa mesmo, né? É Porque ressignificar, né? quando a gente perdeu, não tem como reaver. Sim. Né? Quando você fala aí que conversa com a mãe do João Pedro e que às vezes, né, sente ela triste que o João Pedro mesmo nunca vai voltar, mas Uhum. ela tem a oportunidade de Sim. olhar para outra pessoa, né, na figura da Lavínia e de outros que às vezes ela não chegou a conhecer Não. e saber que o filho dela vive de alguma maneira dentro de Sim. outras pessoas, né, que através de um ato de amor, no momento de tanta dor dela, ela conseguiu transpor, Uhum. né, para que outras pessoas conseguissem viver. E isso é muito importante. Eu falo muito lá em casa. E pode doar até o cabelo. Se Isso na mesmo. época eu estiver aceitando transplante de cabelo, dou o meu cabelo para quem precisar. Eu já deixei avisado na minha também. Sou doadora de órgãos. Se a causa do meu falecimento não der para doar órgãos, doa pele, doa osso. Eu quero que doe alguma coisa para eu falecer e vocês contarem para todo mundo que eu fui doadora. Quero Então, doar alguma tem essa coisa. opção ainda que eu não conhecia. Tem como Então, doar se os pele, órgãos não puderem ser doados mais, tem essa possibilidade tem de estar como doar doando. pele, doar ossos. Olha que bacana, gente. Eu acho que nós precisamos sim nos conscientizar que nós estamos aqui de passagem, né? Mas às vezes a nossa passagem vai ser uma passagem breve, mas a gente pode conseguir ajudar Sim. que outras pessoas tenham uma passagem mais longa, mais feliz e com mais qualidade de vida. Isso. E são tantas fatalidades na vida, né? Sim, E a única certeza que você tem é que um dia a gente vai morrer. É a única certeza que você tem na sua é. vida, né? Então, por que não ajudar outras pessoas, né? E é isso mesmo. Michele, eu gostaria muito de agradecer a sua presença, a presença da Lavínia. Meu coração, assim, transbordou, né, porque quando eu vi a mensagem quando eu te enviei a mensagem, você foi tão solícita comigo, se Imagina. colocou, assim, de prontidão, eu nem não acreditei, eu contei minha mãe, eu contei o Rodolfo, falei: "Vocês não acreditam quem vai no podcast", porque eu acho que nós precisamos realmente levar essas mensagens, nós precisamos conscientizar as pessoas, e o nosso podcast é voltado para isso, é voltado para a união de famílias, e eu acho que esse é um assunto que precisa ser conversado dentro das nossas casas, né, os nossos familiares, eles precisam saber do desejo da gente ser doador, porque eu acho que isso também facilita muito o processo, e mesmo que a minha família esteja passando por uma dor muito grande, a conscientização que eu deixei para eles da minha vontade de ser doador, a chance que eles respeitem a minha vontade é muito maior. Sim, vão respeitar, né? E É. para ser doador de órgãos não precisa ter nenhum documento assinado. É só você falar mesmo para sua família, ó, se eu falecer, quando eu falecer, eu quero que você autorize a doar meus órgãos. É só Uhum. isso, só falar. Tá vendo, gente? É muito simples, né? Então, eu acho que vocês entrem, conheçam a história de perto da Lavínia, né? O Instagram da Lavínia é um coração para a Lavínia.
Entrem, conheçam, passem a seguir a Lavínia aí nas redes sociais e vejam esse trabalho lindo que ela faz juntamente com a Michele, de trazer realmente essa consciência da importância da doação de órgãos. O meu muito obrigada a vocês. As ordens. Foi um prazer, né, Lala? Foi muito bom. Você gostou de vir no podcast? Eu amei. Aqui, ó, uma lembrancinha, nossa caixinha do Pode Ser para Muito Sempre. Que lindo. Espero que vocês gostem. Obrigada. Biscoitos confeccionados pela minha mãe, viu, Lavínia? Muito Nossa. especial. Só de manhã é delicioso. Aí, ó. E eu gostaria de agradecer, gente, mais uma vez a parceria da Vitrine, que tem nos vestido nessa loja aí magnífica na nossa cidade, na cidade Nova Serrana, que vendem nem presencial, mas vendem online também. Então entrem, conheçam aí, Vitrine. E muito obrigada a vocês.